Nesta publicação da ruído de baixa frequência engenharia, explica-se, resumidamente, a lei do ruído e o direito das pessoas ao repouso, ao sono e à tranquilidade de acordo com a legislação portuguesa. Caso pretenda uma explicação mais completa, poderá ler o nosso artigo sobre a lei do ruído na zona do blog, no site da Ruído de Baixa Frequência Engenharia. Contrariamente ao que é frequentemente referido, a lei do ruído, o Decreto-Lei 9/2007, não é o principal garante do direito das pessoas ao repouso, ao sono e à tranquilidade relativamente ao ruído. De facto, o principal garante das pessoas é a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente pelo designado juridicamente direito de personalidade. A seguir, vamos ver por que razão isto é assim. Só para se ver a importância do problema do ruído, citamos aqui um estudo conjunto da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Europeia, efetuado em 2011, que refere que só na Europa Ocidental se perde anualmente entre 1 a 1,6 milhões de anos da vida saudável devido ao ruído ambiental a que estamos expostos no nosso dia a dia. Neste quadro, que consta noutro estudo efetuado em 2010 pela Agência do Ambiente da Comissão Europeia, podem-se ver os diversos efeitos na saúde que o ruído excessivo pode ter e que, portanto, pretendem ser acautelados com a lei do ruído e as disposições da Constituição da República Portuguesa, e nomeadamente pelo direito de personalidade. Pode-se ver que os efeitos. No mesmo estudo, é referido que a reação de incomodidade também depende de outros fatores para além das características do ruído, como se pode ver na tabela apresentada. Nela pode-se ver que as pessoas reagem mais fortemente ao ruído dos aviões e dos geradores eólicos. Por exemplo, de uma pessoa que viva no centro de uma cidade, é normal esperar que ela tolere melhor o ruído do tráfego por o considerar normal. Por outro lado, uma pessoa que toda a vida viveu num ambiente rural e de repente lhe colocaram uma fonte de ruído, como seja um aerogerador eólico, a algumas centenas de metros de sua casa, privando-a do sossego de que pode ter desfrutado toda a sua vida, provavelmente vai ter uma reação mais negativa a algo que vai contra as suas expectativas. Para a grande maioria das pessoas, um ruído específico é considerado incomodativo ou não em função dos seguintes fatores: nível sonoro, o espectro, nomeadamente a tonalidade e o ruído de baixa frequência, as características temporais, a atividade das pessoas, a altura do dia em que se encontram, a duração do tempo de exposição e, por fim, a atitude individual em relação à fonte de ruído. Quanto maior for o nível, maior é a reação negativa e, consequentemente, o incómodo associado. Um ruído com um timbre neutro, por exemplo, o barulho da chuva, não é incomodativo. De forma contrária, um assobio pode ser muito incomodativo. É, por exemplo, o caso do ruído gerado pela maioria dos alarmes. Para além deste fator, hoje em dia é conhecido que a reação a ruído de baixa frequência é distinta da reação a ruído a frequências mais elevadas. O ruído de máquinas, tipo roncar, que frequentemente se ouve nas nossas casas, sobretudo à noite, quando se faz mais silêncio, é o exemplo deste tipo de ruído. Este tipo de ruído também deve ser levado em conta quando se efetua uma avaliação de incomodidade. Os ruídos intermitentes, bem como os resultantes de impactos, explosões ou tiros, são mais incomodativos do que ruídos estáveis e contínuos, como seja, por exemplo, o caso do barulho da chuva, porque são repentinos e inesperados. Nem sempre se tem a mesma reação em relação a um determinado ruído. Por exemplo, quando se está a ler um livro na sala de estar, pode-se ficar mais incomodado pela música que está a tocar em casa do vizinho do que
quando se está a conviver com os amigos. Um dia normal para a maioria das pessoas e para a legislação pode-se dividir em 3 períodos: período de trabalho, período de lazer e período de descanso. Para a determinação do grau de incomodidade, a duração da exposição ao ruído é um fator tão importante como o nível sonoro. É menos incomodativo ouvir um ruído durante meia hora por dia do que ouvir o mesmo ruído durante um período de 8 horas de um determinado dia. Como já foi referido, a atitude do indivíduo perante o ruído depende da sua vivência psicológica, social e cultural. Por exemplo, um motociclista não se sente incomodado pelo ruído do seu próprio veículo. É também muito tolerante em relação ao ruído gerado por outros motociclistas. O critério de incomodidade da lei do ruído baseia-se na diferença entre o nível sonoro com a fonte que gera o incômodo em funcionamento e o nível sonoro sem a fonte em causa. A esta diferença são aplicados fatores corretivos dependendo de duração do ruído incomodativo, tonalidade do ruído incomodativo, caráter impulsivo do ruído incomodativo. Existem 3 limites diferentes para essa diferença. Um para o período diurno, outro para o entardecer e outro para o noturno. Tem-se assim que o critério de incomodidade previsto na lei do ruído contempla os seguintes fatores: nível sonoro, espectro, no que se refere à tonalidade, características temporais, altura do dia, tempo de exposição. Não contempla os seguintes fatores: espectro, no que se refere a ruído de baixa frequência, atividade desenvolvida pelas pessoas, atitudes individuais em relação à fonte de ruído. Também não contempla a possibilidade de não se conhecer a fonte de ruído, o que é muito comum nos grandes edifícios modernos onde existem. Em Portugal, não existe regulamentação específica sobre a avaliação de incomodidade gerada por ruído de baixa frequência, fazendo com que o critério de avaliação de incomodidade da lei do ruído esteja tecnicamente obsoleto. Vários têm sido os arestos em que o Supremo Tribunal de Justiça se pronuncia sobre o tema do ruído. Estes têm sido sempre para concluir que a ilicitude de uma ação ruidosa que prejudique o repouso, a tranquilidade e o sono de terceiros está no facto de, injustificadamente e para além dos limites do socialmente tolerável, lesar aqueles baluartes da integridade pessoal. Tem-se assim que, legalmente, a questão da incomodidade gerada pelo ruído está longe de se esgotar na lei do ruído e outra regulamentação similar associada. Portanto, quando se trata de ruído de baixa frequência, basta provar que este existe, objetivamente, de acordo com um critério objetivo, como seja o da norma alemã DIN 45680 de 2013, medição e avaliação de emissões de ruído de baixa frequência. Existindo incomodidade, podem ter lugar os efeitos indiretos sobre a saúde e, quando estes ocorrem, as pessoas estão protegidas pelo direito de personalidade estabelecido na Constituição da República Portuguesa. Assim, como conclusão, temos: contrariamente ao que é frequentemente referido, a Lei do Ruído, o Decreto-Lei 9/2007, não é o principal garante do direito das pessoas ao sono e à tranquilidade relativamente ao ruído, mas sim, em primeiro lugar, o estabelecido na Constituição da República Portuguesa, nomeadamente pelo designado juridicamente direito de personalidade. A aplicação de normalização de outros países relativa a ruído de baixa frequência é legítima e a sua aplicação enquadra-se no estabelecido pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Aqui pode-se ver a lista de referências utilizadas para efetuar esta apresentação. O link para os documentos referidos encontra-se no artigo Lei do Ruído, que se encontra no site da Ruído de Baixa Frequência, no blog. A Ruído de Baixa Frequência Engenharia pode colaborar em, através de ensaios acústicos, identificar a existência de ruído de baixa frequência de acordo com a metodologia da norma alemã DIN 45680 de 2013, medição e avaliação de emissões de ruído de baixa frequência. Identificar as fontes de ruído de baixa frequência, definir as ações necessárias para eliminar o ruído de baixa frequência, seguir a implementação dessas medidas. Esperamos que esta apresentação tenha sido interessante para si. Se ficou com dúvidas, pode solicitar esclarecimentos através do nosso site ou do e-mail rpf@ruidobaixafrequencia.pt.